Bem-vindos ao Direito a Falar. Recuperar empresas e evitar falências é este o mote do novo Código que vai ditar as regras que se vão aplicar a quem deixa de ter dinheiro para pagar as suas contas. Com o apertar da crise tem disparado o número de empresas em falência. Os últimos dados são do primeiro semestre de 2011 e apontam para um crescimento de mais de 51%, com mais de 6.400 falências, em comparação com o primeiro semestre de 2010. Para nos ajudarem a perceber as dificuldades que enfrentam muitas empresas, mas acima de tudo o novo Código de Insolvências, convidámos António Raposo Subtil, sócio da RSA, e Fernando Antas da Cunha, sócio da Antas da Cunha Ferreira e Associados. Este programa é uma parceria entre o Económico TV e a revista Advocatos, que tem em estúdio o seu diretor, João Teves. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Dr. António Subtil, começava por si. Como é que olha para a situação que enfrentam neste momento muitas das empresas? É natural que em crise disparem as falências. Há quem diga que até existe um efeito positivo, mas de certa forma por colocar de lado empresas que não são financeiramente viáveis. Como é que olha neste momento para muitas das empresas que não têm capacidade financeira para enfrentar este momento de dificuldade? Bom, a recuperação de empresas, a sua sustentabilidade é, antes de mais, uma exigência para os administradores, para quem tem a responsabilidade de manter vivo o capital que está aplicado nas empresas, mas também uma responsabilidade social, na medida em que as empresas oferecem postos de trabalho, oferecem ao desenvolvimento económico ao mercado, protagonistas, meios que, dinamizam toda a estrutura que nós precisamos para, estar aqui e sobreviver. Os financiadores dessas empresas têm também um papel fundamental na medida em que poucas empresas hoje sobrevivem com capital próprio. Normalmente têm capital alheio. Esse capital alheio tem que ser remunerado e é na falta dessa remuneração atempada que surge um incumprimento e que, por sua vez, surge, uma doença que, porventura, dará origem a uma insolvência. Na medida em que há dois tipos de doenças nas empresas, umas que afetam a tesouraria, que impede o pagamento atempado, e outras, de natureza mais global, mais epidémica, que ataca os fundamentos da empresa e que, por isso, coloca a empresa numa situação de paralisia, numa situação de impossibilidade permanente de pagar. Aí está a situação de insolvência, um coma, que poderá ou não ser, irreversível, mas é um coma que tem que ser atacado por via, resolvido por via dos processos judiciais, que neste caso são processos só para liquidar a empresa. Não há processos judiciais para recuperar a empresa. É um erro, uma falsa questão dizer o seu contrário. Que aposta o Governo com este novo Código de Insolvências, assim se chama, mas muito focado na recuperação de empresas. É alargado o prazo, de certa forma, que é permitido para que uma empresa seja recuperada antes de certa forma, de ser empurrada para a falência. Pelo menos é esse o espírito destas novas regras. Concorda? Tenho alguma dúvida que se possa concluir isso. Por o seguinte, este Código de Insolvência que está em vigor é um Código de Insolvência e Recuperação, mas só é de recuperação no nome. Efetivamente, isso não há em mais nenhum artigo, em mais nenhum parágrafo desse Código, o nome recuperação de empresas. E o próprio processo de insolvência é designado como um processo de execução universal para liquidar a própria empresa. A questão da recuperação, colocada dentro de um processo que tem a sua tramitação dentro dos tribunais, é desde logo totalmente inviável. É contra a própria natureza das coisas. Porque os tribunais não dão resposta. Porque os tribunais não dão resposta, porque não cabe aos tribunais olhar para uma empresa e encontrar-lhe a capacidade, de recuperar, de a salvar. E isto como corpo humano e, com a medicina, nós encontramos situações semelhantes. Podemos fazer algum diagnóstico, alguma medicina preventiva, depois alguma fisioterapia, alguma intervenção ao nível dos cuidados primários e depois bancos, de assistência médica e depois cuidados paliativos. Nas empresas é igual, mas só que há uma fase em que isso é feito fora dos tribunais. Tem que ser feito fora dos tribunais. Não, enquanto que uma pessoa, para ser operada, tem que ir para um hospital, uma pessoa, para ser recuperada, pessoa coletiva e empresa, para ser recuperada, tem que estar fora dos tribunais. Já existem mecanismos desses. Aquilo que se tentou, que é o processo extrajudicial de conciliação, desenvolvido pelo IAPMEI, aquilo que o Governo tentou nesta alteração ao Código foi, mantendo a designação do Código, Insolvência e Recuperação, introduzir um incidente, uma fase preliminar, que é medidas de revitalização da empresa. É um género de choque económico à empresa, manutenção da empresa. Pelo menos no discurso da atual Ministra da Justiça, o que se ouve é muito isso, não é? É colocar o enfoque na capacidade ou não da empresa ser recuperada antes de ser empurrada para a insolvência. Antes dos credores virem reclamar muitas das dívidas, é dada uma hipótese para ver até quanto é que esta empresa é financeiramente viável, alargando até o prazo, para 90 dias. É essa a decisão do Código, e tem uma ideia boa. A ideia é boa, a minha pergunta é essa. A ideia é boa, mas é a mesma coisa que colocar, aqui voltando ainda àqueles exemplos mais comuzinhos, colocar um enfermeiro a fazer uma operação. Também pode. Não é? Na falta de médicos. Mas só que a entidade correta
para, tecnicamente habilitado, fazer uma operação é um médico. Aqui é a mesma coisa. A entidade apta, correta, para fazer a recuperação de uma empresa é um gestor, não é um juiz. Logo, qualquer coisa que se vai enxertar num processo que tem uma vocação de liquidar uma empresa, dará um mau resultado. Podia-se fazer isso por via do IAPMEI, que já tem um processo dinamizando, criando condições mais corretas, enfim, alguns desbloqueamentos que esse processo, que é o processo extrajudicial de conciliação, tem, de modo a que aí, com a intervenção do administrador judicial qualificado, se pudesse acompanhar a empresa, evitando a sua insolvência. Ou seja, a ideia é boa, a colocação da ideia, junto dos tribunais dará, na minha opinião, um mau resultado. Fernando, como é que olha para estes dois pontos? Por um lado, para esta situação difícil que muitas empresas enfrentam, por outro lado, para este que é o princípio defendido pelo atual governo de se alargar, colocando ainda dentro do tribunal a tentativa de recuperação num primeiro momento, num segundo momento, de falência de uma empresa? Bom, antes de mais, boa noite e agradeço a oportunidade de estar aqui presente e o convite que me foi endereçado. Eu sou um pouco mais otimista por natureza nestas alterações que se vão fazendo. O que eu acho, esta alteração a grande alteração, que é precisamente a introdução desta possibilidade de abrirmos mão e de começarmos a negociar o tal plano especial de revitalização, é um bocadinho recuperar uma ideia antiga do código que estava em vigor antes do SPEREF, antes do CIR, aliás, que era antes de 2004, que era, antes de mais, a intenção era o Código de Processo Especial de Recuperação de Empresas e Falências. E essa ideia era, antes de mais, vamos tentar recuperar a empresa e só se ela não for recuperável, então é que ela será declarada falida. É um pouco esse o espírito deste novo código. Exatamente. Faz sentido? Eu acho que faz todo o sentido e passo a explicar porquê. Nas nossas vidas enquanto advogados, quer no lado do devedor, quer no lado do credor, acontece todos os dias, há uma determinada altura, por variedíssimas conjunturas que se colocam no dia-a-dia das empresas, ainda para mais as agora conhecidas, em particular os bancos terem deixado de ter capacidade de financiar como financiavam as empresas, as conjunturas económicas terem, de alguma forma, potenciado uma baixa de faturação generalizada dos agentes económicos, vão proporcionar ou vão, de alguma forma, impulsionar um determinado momento que as empresas que estavam habituadas a ter determinados fluxos financeiros, a ter determinadas disponibilidades, deixam de ter. O que é que acontece? Existe um medo generalizado dos agentes económicos. Toda a gente, todas as empresas, os fornecedores, estão absolutamente convictos que, ao não receberem as faturas nos tempos em que elas deveriam ser recebidas, ou dentro daqueles prazos que são os prazos normais, ainda que sejam ultrapassados, de recebimento desses seus créditos, começam logo, junto dos seus advogados, junto das suas assessorias legais, a dizer temos que atuar rapidamente, caso contrário vamos para os últimos da fila e não vamos receber nada. Ora bem, este processo, ao permitir que um devedor, uma empresa, juntamente com um credor, que consiga desde logo iniciar um procedimento de negociação, de reunião de credores, no sentido de dizer vamos parar, vamos pensar e eu vou-vos apresentar e abrir o livro da minha empresa, porque é que eu acho que ela é recuperável, mas entretanto temos que estar todos quietos, ao fim e ao cabo não ser possível continuar com as execuções que estejam pendentes, ser impossível intentar novas ações, isto vai permitir que muitas das vezes consiga-se, na minha opinião, vir a obter objetivos que hoje em dia nunca são atingidos, que são, pura e simplesmente... Principalmente num momento, enfim, de grande aperto financeiro, como disse e bem, falta de crédito, o crédito é escasso e o que existe é caro. Exato. Faz sentido, de certa forma, legislar-se a pensar neste contexto de crise, dando maior abertura, dando quase este benefício da dúvida a algumas das empresas que se encontram do ponto de vista financeiro, no momento de aperto? Eu acho que faz sentido. Acho que faz sentido e acho que o caminho é este. Concordo a 100% com o Dr. Raposo Subtil, no sentido em que não sei se o sítio mais indicado para fazer será junto a um Tribunal de Comércio, que no âmbito do projeto de lei é isso que está em causa, porque existe de facto uma conotação muito negativa a partir do momento em que estamos sempre a falar de um processo de insolvência, seja lá qual for o nome que se lhe chame, não é? Ao fim e ao cabo, o simples também acaba por refletir bem a justiça, o facto de vermos dois advogados a dizerem que uma matéria tão importante não deve estar nos tribunais. É sinal de que as coisas não estão a funcionar. E hoje é possível que não estejam nos tribunais, mas isto, ao ser imposto, isto é uma última fase antes do processo. Mas parece-me que faz sentido e eu acho que deve ser este o caminho que deve ser tomado. Muito bem. João, como é que olhas para estes dois pontos de vista, sendo que há aqui uma base comum, isto é, uma crítica por se manter dentro dos tribunais aquilo que os tribunais não têm conseguido resolver? Quer dizer, duas questões principais. Primeiro, de facto, nós nunca tivemos uma cultura de Chapter 11, de recuperação
dentro do nosso tecido empresarial e junto dos tribunais. Tínhamos, de facto, o SPEREF, que tinha, que é o Código de Processo Especial de Recuperação da Empresa em Falência, que antecedeu o CIR, que é o Código de Insolvência e Recuperação da Empresa, também tem isso no nome, mas já aparece em insolvência primeiro, e o SPEREF tinha, de facto, 2 blocos, digamos, era possível uma empresa apresentar uma providência de recuperação. Com isso, o que é que normalmente, ou quase nunca dava em recuperação efetiva? O que é que pretendia? O que é que se pretendia na altura, na esmagadora maioria das situações? Bloquear património. Era adiar o inevitável. No fundo, era um prolongar do extrator da morte, era evitar execuções enquanto se tentava resolver, mas depois, de facto, nada sucedia. Agora, isso era um processo um pouco ao contrário desta forma de pensar que consta da proposta, que corria dentro dos tribunais. Este processo de revitalização é um processo que pode correr fora dos tribunais. Ou seja, a pessoa pode, um credor e o devedor assinam, dizem que sim senhora, estão a iniciar um processo, mas depois toda a dinâmica do processo, até saber se existe acordo ou não, corre fora dos tribunais. E, portanto, é um pouco diferente da lógica do SPEREF e nessa lógica pode correr melhor. Eu também sou um otimista. Quando vejo os projetos, acho sempre que isto pode correr lindamente. Eu tenho algumas dúvidas quanto a algumas normas do processo de revitalização e como é que elas serão utilizadas na prática. Porque, um exemplo de uma norma que levante dúvidas. Não, é o próprio funcionamento. Porque eu estou com um credor, porque o acordo de recuperação, neste caso, ou de revitalização, é atingido se houver uma maioria dos credores a dizerem que sim, senhora, não é? Como é óbvio, nós sabemos que, quer dizer, nestas coisas basta, se eu tiver um crédito, se eu impular um crédito artificialmente, não é? Posso ter uma forma de ter aprovada pela esmagadora maioria dos credores um plano de recuperação com prazos dilatados, não é? Sem que aquilo corresponda à realidade. Quer dizer, eu acho que vai haver aí muitas coisas que podem não correr bem. Só mais uma coisa para terminar, que tem a ver com os liquidatários e com os administradores da insolvência. De facto, o problema é que também os administradores da insolvência não são administradores, são liquidatários. E por isso, quer dizer, aquilo que está a dizer essa a minha pergunta, muito no sentido de que falávamos há pouco na retirada enfim, destas matérias dos tribunais, até que tipo de perfil é que nós precisamos de, não só, já se percebeu na sua opinião, Dr. Raposo Subtil, que será junto do IAPMEI, mas que tipo de perfil de liquidatário, para que não seja um liquidatário, que tipo de perfil de pessoa que nós precisamos a gerir estes processos? Muito bem. Nós precisamos da história um bocadinho para fazer a memória e para nos apetrecharmos para respostas. E quando falamos do SPEREF, que realmente eram dois processos, o CIR afunilou, criou um único processo de insolvência, retirou o nome de falência, não só por uma questão de estigma, mas também porque a insolvência permite avançar para a liquidação e quase no fim recuperar a empresa, por isso tem aqui uma ambivalência que é importante, e no outro não. Recuperava, falhava a recuperação, passava para a falência, nunca mais voltava à fase anterior, destruía-se a empresa e todos o potencial que essa empresa tenha. Só que nós temos que também ter na história, na memória, uma coisa, que é que nós temos um processo extrajudicial de conciliação criado por decreto-lei, que corre no IAPMEI, com garantias de pagamento de prestações, das dívidas à Segurança Social, das dívidas ao fisco. Isto funciona, mas funciona mal. Então adapte-se para funcionar bem. E porquê que funciona mal? Agora funciona mal porque não suspende as execuções, não suspende a tramitação. É a única coisa praticamente... Que agora com estas novas regras... Mas esta regra chama-se procedimento extrajudicial. Não, procedimento de revitalização. E aqui, diz o colega, e bem, pode ter uma componente extrajudicial no seu desenvolvimento. Mas quem é que a promove? O administrador, leia-se, liquidatário, que é nomeado pelo tribunal. Então eu sou o administrador da empresa, quero que alguém me ajude a recuperar a empresa e o tribunal aceita o requerimento que eu faço, porque é o tribunal que decide o requerimento. Nomeia-me uma pessoa que, por acaso, em vez de me fazer um tipo de tratamento que eu acho que é adequado porque conheço a empresa, faz o tratamento ao contrário. Não faz sentido. O que já fazia sentido é, eu quero me tratar, eu indico a pessoa que tem condições para me tratar, pago a essa pessoa para me recuperar e a tutela do tribunal é quando houver conflito entre as partes interessadas na recuperação.
não é como está previsto, que é o juiz que decide se confere ou não a prerrogativa à empresa de iniciar as negociações. Eu só não entendo porque é que diz com tanta garantia que uma personalidade indicada pelo IAPMEI tentará salvar a empresa. Não pelo IAPMEI, é pela empresa. Pela empresa, mas... Deve ser a empresa. Porque que no caso dos tribunais, porque é que acredita que todas as pessoas que venham a ser nomeadas vão tentar Não, eu acho que não. São mandar pessoas ótimas. Não é isso. Okay. Aquilo é uma empresa de vinhos, ou uma empresa de automóveis, ou uma empresa de que dizer que não tem competência é uma pode área... não ter, claro, até pode acertar logo. Pode claro. ser uma pessoa vocacionada. Só que há empresas que precisam, umas de assistência a um AVC, que é a tesouraria, que ele deu-lhes um aperto e ficaram sufocados, e outros precisam de uma operação cirúrgica profunda, de reconstrução dos membros. Com competências muito específicas para a sua área de negócio. Nomeadamente, como o colega também disse, há aqui aspectos que, digamos assim, são importantes, que é recuperar a empresa, é não asfixiar quando ela está com uma dificuldade, mas os credores podem não querer. Os credores podem entender que perante uma falha que não dão, digamos assim, consentimento, não dão apoio à recuperação. Ou então se intervém, e é o legislador que diz, independentemente dos credores, a sua posição de credores para. Porquê é que para? Porque nós, Estado, nós, interesse público, entendemos que, neste caso, não deve prevalecer, então tem que tirar do CIR. Porque o CIR o que diz, e não mudou, é que quem manda no processo são os credores. E não alterou. Então tem-se, enfim, o modelo americano que diz, perante uma empresa que alguém oferece condições de recuperação, o capital da empresa perde-se e os credores reduzem o seu capital ao nível dos interesses da recuperação daquele ente económico. E temos isso resolvido. Agora, meter isto num código que diz que quem manda são os credores, quem arbitra é o juiz e quem conduz é um administrador que nem sequer é regra, enfim, do conhecimento, já me diria da aceitação do conhecimento da empresa, parece-me um risco imenso, não é? Porque nós estamos a falar em questões em que a ciência da gestão e a ciência económica prevalecem, não é a ciência jurídica. Nós fazemos Sim, naturalmente é preciso ter algumas características. Fernando, muitas empresas estão nesta altura naturalmente a ir abaixo, a cair, é natural. Deve haver, enfim, regras especiais para este momento. Eu há pouco, quando coloquei a questão, falava sobre o código, um código que, enfim, vigorará para lá deste momento. Se deve existir ou não legislação avulsa e muito focada na situação que estas empresas vivem nos próximos 2 anos? Bom, tem que existir, necessariamente, tem que existir. Eu, na leitura que fiz do projeto de lei, retirei 2 ideias fundamentais. Uma, que se baseia no facto de quando hoje uma empresa vai à falência ou é declarada insolvente, não é apenas e só a empresa que está em questão, mas todo um conjunto de agentes ao lado desta empresa, famílias, desemprego que aumenta e que já não reduz e que a tendência é aumentar e não parar de aumentar. Fornecedores, enfim, os fornecedores que pura e simplesmente não recebem rigorosamente nada dos seus créditos. A segurança social que tem que suportar todo um conjunto de subsídios enquanto não existe alternativa para aquele conjunto de trabalhadores, porque não nos podemos esquecer que no momento de contração económica que estamos, a tendência que nós temos é de cada vez, pelo menos num curto, médio prazo, é termos menos empresas, é termos menos agentes económicos no mercado, no giro comercial e mais desemprego, naturalmente. E mais desemprego. Ou seja, daqui que existe esta noção de dizer temos que criar mecanismos que permitam às pessoas que estão no terreno, às empresas e aos seus credores, dizerem o seguinte, junto, inclusivamente com os seus advogados. A experiência que nós temos é que, quando este processo passar desta barreira, pura e simplesmente, o seu crédito acabou. E não existiu. Já não vai recuperar mais. Então vamos tentar arranjar. Mas e permita-me que, se calhar, eu aí poderei não ter visto bem, mas julgo que sim. É que uma das coisas que consta neste projeto de lei é precisamente o facto de poder, quando este plano especial de revitalização dá entrada no Tribunal, neste caso de Comércio, já estar totalmente fechado. Sim. Desde que tenha. Sim. E então aí nós não temos que ter rigorosamente ninguém a arbitrar. Temos, pura e simplesmente, uma homologação daquilo que foi decidido pelo conjunto de regras. E aí nós podemos ter... Isso já está previsto na lei, atualmente. Não é que nesta proposta. A lei que aprova o Plano Estratégico de Qualificação já prevê isso. É submetido à ratificação, digamos assim, do Tribunal, um plano que respeite os direitos dos credores e que atinja determinadas maiorias, enfim, respeita alguns princípios. Já estava previsto essa situação, embora esteja aqui ao fim. Acreditam, enfim, e João, coloco-te diretamente a pergunta, acreditas que, do ponto de vista concreto, estas novas regras poderão ajudar a viabilizar muitas das empresas que eram empurradas para a falência? A Ministra da Justiça tem muito esse discurso de dizer que, com
estas regras vai-se dar aqui o benefício da dúvida, alargando o prazo para que se compreenda até que ponto é que uma empresa tem ou não capacidade financeira para resistir. Quer dizer, tenho muitas dúvidas, quer dizer, também se não fariam na conciliação aqui, porque repara uma coisa, normalmente as empresas, quando têm um medo de morte dos processos de recuperação ou do Tribunal do Comércio ou das insolvências, porque normalmente quando lá chegam é meio caminho para acabarem, pura e simplesmente. E porque há muito esse espírito, continua-se a olhar muito para os tribunais do comércio em particular, enfim, câmaras onde se entram, cemitérios, onde se entra e de lá não se sai. E de lá não se sai, mas por isso tenho dúvidas. Enfim, tem que haver, no fundo, também uma alteração da forma como quer os administradores ou os gestores das empresas encaram o projeto e como o gerem, e também da forma como os credores depois vão encarar esta situação. Se houver uma mudança dessas de mentalidade. E se vir que isto de facto está a resolver alguma coisa. Mas há também aqui uma tentativa, creio, enfim, e coloco esta pergunta a todos, de certa forma, uma tentativa de maior responsabilização de quem gera e administra empresas e as coloca em situação dramática do ponto de vista financeiro. Faz sentido isso? Já estava. Isso já o prazo da apresentação era um prazo relativamente curto, a sanção pelo incidente de qualificação da falência. Não há uma grande diferença. Já era aberto e ficava logo. Agora não, agora também é. Enfim, eu acho que mais retórica crimes relativamente às insolvências dolosas, favorecimento de credores, existem 4 ou 5, pesadíssimos, sob a forma de negligência, sob a forma dolosa. Há para aqui uma moldura penal já muito robusta. A possibilidade de indiciar logo a prática do crime no requerimento inicial, que tem que seguir pelo Ministério Público, também está cá prevista. O que é que não existe? Não existe, disto aqui que é sob tutela judicial. Quando se fala em tutela, fala-se em que é alguém que cuida de, não é alguém que olha para. Tutela é cuidar de, não é olhar para. E o que o Tribunal faz é olhar para aquilo que os protagonistas fazem, não cuida. Diz assim, mas o senhor portou-se mal, as contas da empresa não estão bem, chega cá. Alternativas. O seu credor tem uma garantia hipotecária, não está aqui a alargar o prazo. Mas o que é que vai acontecer? Se isso acontecesse, se o Tribunal tivesse essa capacidade, então fique no Tribunal. Não tendo, deem aos gestores e aos economistas aquilo que eles sabem fazer, que é recuperar uma empresa. Vamos fazer um curtíssimo intervalo. Regressamos dentro de momentos para a segunda parte. Continuamos a avaliar o novo Código de Insolvências e as suas implicações.